Eu queria falar sobre Voe Toque o Sol, e eu quero falar algumas coisas que eu vivi, tanto de fazer a capa quanto de fazer o texto, né? Porque é um romance jovem adulto, que tem 300 páginas, na verdade tem 286 páginas, mas você lê muito rápido. Por quê? Porque 70% do livro está só em diálogos. E interessante é porque os diálogos eles não explicam. O diálogo você escuta, é como se fosse uma conversa. E eu acho que esses diálogos eles ferem, eles confrontam e também aproximam, sabe? E eu pensei em fazer isso porque, na época, como eu falei, tinha sofrido um acidente em 96, eu comecei a escrever isso no final de 96 e 97, e foi a primeira versão que eu fiz, assim, eu detalhei um monte de coisa, de o que eu queria fazer e tal, então ficou um texto. Só que nessa época eu comecei a trabalhar com teatro. Por quê? Eu não estava trabalhando ainda, eu não podia sair para trabalhar, porque eu tinha que ficar um tempo em observação, que eu já estava conseguindo sair e tudo mais, só que eu estava tendo convulsões, né, então eu não podia sair sozinho, né, eu fiquei um ano em observação, e só que eu sempre fui voluntário, né, em comunidades e tal, e eu voltei para esse grupo, né, de ser voluntário nas comunidades, um grupo de crianças e adolescentes, e eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer com eles, né, e eu pensei em dar aula de teatro, só que eu não sabia teatro, então eu comecei a fazer oficina de teatro para dar aula, e foi muito interessante, porque aconteceu muita coisa comigo, né, e nessa época, em 98, um pouquinho depois, eu conheci um dos meus professores, que ele estava fazendo mestrado na USP, ele precisava de alguém para fazer o cenário. Eu fiz o cenário do espetáculo dele, e em 2001 a gente teve uma viagem internacional com esse espetáculo, né? Eu achava que não ia acontecer nada, porque já tinha acabado, só que esse espetáculo voltou, e eu fui com eles numa viagem internacional, foi bem interessante. E a partir daí eu comecei a trabalhar mesmo com teatro, fazer muita coisa, eu trabalhei com iluminação, com cenografia, hoje eu tenho um grupo, né, que eu sou diretor do grupo. A gente trabalhou com teatro infantil, teatro empresarial, teatro adulto, e hoje eu trabalho com teatro de formas animadas, com teatro de sombras, objetos e tal. Mas voltando pra cá, antes do meu acidente, eu escrevia, eu gostava, e eu tive contato com os escritores. Um dos escritores que eu tive contato foi com o Pedro Bandeira, e ele me deu esse livro aqui, que são 7 faces, né? São 7 escritores. Um dos escritores é o Pedro Bandeira, com esse texto chamado Alô Alô, então que tem até uma marca aqui, porque eu usava esse texto aqui para trabalhar com teatro com os alunos. Porque eu comecei a trabalhar com teatro, porque tanto as crianças e adolescentes eles não liam nem história em quadrinhos. E você vê que eu adoro história em quadrinhos, né? Eu faço vídeo de história em quadrinhos. E a gente queria começar a dar aula de literatura para aquele povo, né? Por causa de pré-vestibular e tudo mais. Eles não sabiam ler e interpretar um texto. Eu falei assim, poxa, não dá para ler um texto com eles. Eu comecei a ler quadrinho com eles, não conseguia. Então eu comecei a tentar fazer trabalho de teatro, sabe? Para trabalhar texto com eles. E quando eu peguei isto aqui, do Pedro Bandeira, eu achei maravilhoso, porque olha só, é só diálogo. Não tem uma rubrica, não tem um movimento do narrador, não tem nada, é só diálogo do começo ao fim. São 9 páginas, apenas com diálogo. E você consegue entender tudo. Não precisa de um narrador explicando alguma coisa. Então, isso aqui os alunos liam muito rápido. Isso aqui era muito interessante. E por esse motivo, foi um dos motivos que eu quis escrever diálogos no meu texto. Então eram os 2 amigos, né, Maurício e Alexandre, só conversando sobre música, conversando sobre tudo. Eles encontravam a Gisele, a Leandra, a Geórgia, o Jabuticaba, e eles só conversavam, e tudo se resumia na conversa. E foi interessante porque, quando eu escrevi o livro, eu escrevi em 96, 97, e eu pus mais ou menos numa época acontecendo em 93, eu detalhava muita coisa, eu detalhei o carro que eles usavam, ia detalhar as músicas da época e tudo mais. Só que eu revisitei esse texto muitas vezes. Eu dei para algumas pessoas lerem, que muitas pessoas gostaram, meus alunos gostaram, alguns amigos gostaram e tal, e eu achei bacana isso, e eu gostava de reler o texto, né, e reescrever, eu punha tudo no passado. E depois eu relia de novo, sei lá, uns 2, 3 meses depois, e eu reorganizava o texto inteiro, punha tudo no presente. E foi interessante porque quando eu li Amante, da Marguerite de Ra, eu achei muito interessante porque, já leram isso aqui? Isso aqui é fantástico. Porque a Marguerite, né, é como se fosse uma autobiografia dela, ela é francesa, porém, ela é cambodiana, ela nasceu no Vietnã. Mas o Vietnã, na época, era uma colônia francesa. Então, como era uma colônia francesa, ela era francesa, as pessoas que nasciam lá. E ela e conta essa história dessa mulher, dessa garota, que ela tem um amante. E ela conta no passado, né? Porque aconteceu. Só que todas as cenas com o amante dela eram tão vívidas que ficavam no presente. Então,
E ela não explicava isso, ela ia apenas contando as memórias. Ah, o que aconteceu e tal. E quando ela se encontrava com o amante, o texto que era no passado ficava no presente. Isso aqui é tão maravilhoso, esse livro, porque você fala assim, cacete, né? Ela consegue colocar essas memórias vivas, né? Então, e eu voltei para esse meu texto para reescrever algumas coisas. Falei assim, puta, eu quero mudar o personagem para passado e para o futuro, para futuro também. Por que futuro? Porque tem um momento do livro que o personagem se encontra com o autor, que sou eu, né? Aí muitos podem pensar assim, um amigo até falou assim, ah, você fez isso por causa do Homem Animal, do Grant Morrison, né? Não, eu fiz isso na verdade por causa do Amar, Verbo Intransitivo do Mário de Andrade. Porque o narrador aparece no texto também. Então, sabe essas coisas que você vai brincando, de colocando? Eu nunca tive vontade de publicar isso. Eu publiquei agora pelo seguinte, uma das pessoas que leram meu livro há muito tempo atrás, e na época que as pessoas leram, acho que foi até 98 que eu dei para as pessoas lerem, sabe? Depois, nunca mais. Não, muito tempo depois, quando eu dei aula para uma escola particular, eu dei para alguns alunos meus. Para 3 alunas, na verdade. E as 3 alunas elas falaram que gostaram, elas conversaram comigo sobre isso, elas gostaram bastante e tal. E isso foi bacana, assim, mas uma das pessoas que leram lá antigamente, ela falou assim para mim, olha, tá tendo um concurso de livro de juventude, de jovens adultos e tal. E esse livro que você deu para mim ler um tempo atrás, que os garotos viajam e tal, tem muito a ver. Aí eu fui olhar, né, falei, não tô afim de publicar, né, acho que... Só que aí tem uma coincidência, porque esse prêmio da Amazon, ele funciona de 16 de setembro até 31 de dezembro. E o cara me falou isso, já era tipo 5 de dezembro, né, quando ele me falou. E aí, 16 de setembro é meu aniversário. Eu falei assim, cara, não é possível, né, cara? É muita coincidência, muita sincronicidade, né, pra eu não fazer. Então, eu reli meu texto de novo. Aí tinha um monte de problemas, porque como é a voz minha, né, a voz de um garoto e voz de 2 garotos, tinha muita coisa que a gente falava na época, né? E hoje não é muito aceito, né? Na verdade nunca foi, né? E eu falei assim, puta, como é que eu vou encarar isso? Eu falei assim, não, eu vou falar isso aqui, só que vai ter um narrador interpondo, assim, né? Só que eu pensei outra coisa, eu falei assim, poxa, eu já tinha pensado isso. A primeira vez que eu escrevi, eu detalhava mais as coisas e tal, mas eu parei, tirei o modelo do carro, tirei as pessoas, tirei até os traços físicos das pessoas, né? Então eu tirei todos os detalhamentos dos personagens, porque isso não importa, o que importa é a memória, o que importa é a ação deles. Então eu comecei a trabalhar, quando o narrador entra, ele entra para falar uma coisa mais pontual, ou para reorganizar toda a história, ou para destruir toda a história. E também para contar o que era antigamente. Por quê? Porque eu faço isso aqui em 1985. Em 1985 a gente tinha coisas como essa aqui, ó. Já viram isso aqui? Isso aqui é uma maletinha, que é um toca-fitas, e uma fita cassete. Ela não toca música, ela toca o tempo. Então, eu lembro que neste livro, os garotos escutam rock, né, porque é o que eu escutava. Então eu fui buscar as músicas de 85, as músicas que tocavam na época. Então eles começam escutando 2 músicas do No Modo Army, que são desse disco aqui. Depois eles escutam 4 músicas do Iron Maiden, desse disco aqui. E eles até começam a discutir, poxa, isso aqui é um ao vivo lá do Rock in Rio. Eu falei assim, Rock in Rio não teve uma gravação do Iron Maiden ao vivo, né? E é interessante porque o Rock in Rio foi o maior festival de rock que a gente já teve até hoje, e foi em 1985. Depois da ditadura, em 85, teve a primeira eleição indireta, né? Então não foi, as pessoas não estavam votando, quem votou foi a Câmara lá dos políticos, um dos 2 candidatos, um que era ainda a favor de toda aquela loucura do militar e tal, que era o Maluf, e o outro que era contra isso, que era o Tancredo. Só que o Tancredo não chegou ao cargo, que ele morreu. Então a democracia ainda estava muito engatinhando e o presidente eleito indiretamente não chegou ao cargo. Então eles falam sobre isso, só que eles não interessam isso para eles, porque eles são jovens, eles não querem saber de política, eles querem ir embora. Então eles falam sobre o Rock in Rio, eles falam sobre essa liberdade que pelo menos no palco tinha, eles falam também sobre algumas revistas que tem. Então saiu a Média, a Chiclete com Banana, e então tem tanta coisa interessante. E a capa, isso aqui, até falo no outro vídeo, foi uma colagem que eu fiz na mesma época. Ó, que é de uma revista, era a revista Trip, eu acho.
Isso aqui é uma colagem que eu fiz por cima. E aí eu usei essa minha ilustração, essa minha colagem, como capa do meu livro, porque eu falo sobre esses assuntos. Então é isso, vou ao Tokyo Sol. Tem muita coisa para falar, então vou gravar mais alguns vídeos. Ele tá gratuito, se você tem o Kindle Unlimited, nem sei falar, Kindle Unlimited, gratuito. Caso você não tenha, tá apenas R$2. Ah, mas eu não tenho Kindle. Você baixa gratuito o Kindle, você pode baixar no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, no seu celular. Cara, ler no celular é muito bacana, porque o Kindle já organiza assim, e você pode ter uma biblioteca interessante. Se você assinar o Prime, por exemplo, ficar fazendo propaganda na Amazon, né? Se você assinar o Prime, tem o Prime Reading, tem mais tipo uns 2.000 livros para você baixar gratuitamente pelo Prime Reading, e tipo 2 milhões para você baixar pelo Kindle Unlimited. É loucura isso, mas o Kindle Unlimited você paga, né? O Reading, se você já paga o Prime, você não paga nada. E fora isso, tem uns livros que são gratuitos e tal, ou baratos como o meu, como R$2, que vale a pena você conhecer. Depois que você ler, você me conta sobre o que você achou do lado A e do lado B da minha história. Grande abraço e até mais!